Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que nós vamos aprender hoje na aula, professor? Nós iremos ver sobre o conceito de redes de computadores, beleza? O que seria a rede, como que ela é formada e como que se funciona uma rede de computadores, beleza? Então, vamos lá entender o conceito. Galera, redes de computadores nada mais é do que um conjunto de hardware e software que permite estabelecer comunicação entre dispositivos de rede. Eu quero que vocês gravem apenas duas palavras, tá? Primeiro, tá? Que uma rede, ela faz a comunicação, né? Para isso que ela serve. E segundo, que ela comunica dispositivos de redes. Tá? Ah, professor, mas não é redes de computadores? Vamos fazer uma analogia bem tranquilo. Hoje, um celular conecta a uma rede, um tablet conecta a uma rede, um carro conecta a uma rede, um servidor conecta a uma rede, um desktop conecta a uma rede. Então, tudo isso é chamado de dispositivos de redes. Então, a gente não pode falar somente que um computador conecta a uma rede, correto? E aí, outra coisa que eu quero que vocês entendam, que estão caindo muito em questões de concurso público, né? Eles não estão perguntando somente qual é o conceito de rede de computadores. Eles estão perguntando também qual que é a finalidade. E a finalidade, gravem somente uma palavra: compartilhar. Essa é a finalidade de uma rede de computador. Ah, professor, mas o que seria o compartilhar? A gente vai compartilhar pastas, nós podemos compartilhar arquivos, nós podemos compartilhar também softwares, né, aplicações em si, e também podemos compartilhar hardware, como por exemplo impressoras, né? Então, tudo isso a gente consegue através de uma rede de computadores, beleza? Então, entendemos o conceito de rede de computadores, que serve para a comunicação entre dispositivos. Verificamos que a finalidade em si é compartilhar, beleza? Então, vamos aprofundar sobre o assunto, tá? Bom, gente, vamos aprofundar. Rede de computadores, ela trabalha, né, baseada em protocolo. Para que você consiga entender protocolo, para não fique algo muito técnico que você não consiga compreender bacana, né? Eu vou dar uma analogia que é bem interessante. Bom, nós somos seres humanos e a gente tem que seguir leis, né? E aí, pensando no Brasil, nós temos que seguir leis que regulamentam, né, o que nós podemos e o que não podemos fazer. Os computadores e os dispositivos de rede é a mesma coisa, né? Porque a gente vive na era digital, sim, mas existem regras a ser seguidas. Então, protocolo nada mais é do que um conjunto de regras, né, que permite o uso das redes de computadores, né? Falando tecnicamente, como que cai em concurso público? Cai o seguinte: protocolos pode ser considerado como uma linguagem em que todos os computadores conseguem compreender verdadeiro. É isso que seria um protocolo, beleza? Entendemos então que seria um conjunto de regras, né? E aí vamos pensar no mesmo exemplo que eu citei para vocês sobre a sociedade, né? Nós brasileiros, né, nós temos que seguir um conjunto de regras que é como se fosse algo maior, né, que se chama Constituição Federal. Então, os artigos, né, da Constituição Federal é como se fossem as maiores leis, né, do nosso país, né, que essas leis, elas são maiores que as leis estaduais e as leis municipais, correto? E aí, por que eu estou falando isso? Porque na utilização de computadores, né, quando se fala no assunto de rede de computadores, existe também um conjunto de redes maiores, que é chamado de TCP/IP. Então, o TCP/IP nada mais é como se fosse a Constituição Federal. É um conjunto de protocolos. E que conjunto de protocolos são esses, professor João Kleber? São um conjunto de protocolos que regulamentam a transmissão entre dispositivos. Então, o que significa TCP/IP? Protocolo de controle de transmissão. Ah, e o que significa IP? Professor, IP significa um protocolo de interconexão. Então, o TCP/IP, o que ele faz? Ele identifica o dispositivo na rede e ele faz o controle das informações, tanto de envio e tanto de recebimento. Beleza? Então, conseguimos compreender o conceito, conseguimos compreender o funcionamento. Beleza? Vamos responder uma questão para vocês entenderem como que eles estão cobrando, tá? Bom, essa questão caiu na Polícia Civil, né, do Acre para o cargo de perito, né? A banca examinadora foi a FUNCAB e ele cobra o seguinte, galera: a principal família de protocolos
que permite a operação de uma intranet ou internet é a do, vamos lá, internet, né? Precisa de uma rede de computadores para estabelecer comunicação. Então isso aí você já consegue entender que está adequado, né? E aí essa questão é interessante porque aqui não tem eliminação, probabilidade de erro. Aqui você tem que entender o conceito completamente. E a gente viu que o seguinte, quem que é a família de protocolos? Quem que é a Constituição Federal, né? Falando dessa forma, na rede de computadores. É a família TCP/IP. Então, a resposta correta seria A, né? Então, vimos aí que precisamos saber o conceito de redes de computadores e precisamos saber também como que se dá, né, a sua legislação, como é que é o funcionamento em si. Beleza? Vamos para outra forma, outros tópicos sobre rede de computadores, né? E aí, esse tópico seria sobre identificação dos dispositivos. Lembrando, né? Eu não coloquei aqui computadores porque existem vários dispositivos, tais como celular, tablets, notebooks, todos eles conectam uma rede. Então não posso apenas colocar um computador, beleza? E existem 3 formas de você identificar um dispositivo na rede. Da mesma forma que eu posso identificar você que está me vendo agora pelo seu nome, pelo seu CPF e pelo seu RG, os computadores também podem ter várias nomenclaturas para fazer a sua identificação. E quais nomenclaturas são essas? As nomenclaturas são o seguinte: hostname, eu posso identificar pelo IP ou eu posso identificar pelo MAC address, tá? Ah, professor João Kleber, por que você é chato e coloca só palavras em inglês? Porque infelizmente bancas tais como CESP, tais como FCC, tais como FGV cobram em inglês, então vocês têm que estar preparados, né? Claro que eu vou falar também como que poderia ser cobrado em português, tá? Então o que seria hostname? Hostname é como se fosse o nome da máquina. Por exemplo, todo dispositivo tem o nome da máquina. Quer ver um exemplo? Você tem um smartphone, correto? Quando você tem um smartphone, você pode fazer uma ancoragem ou você pode enviar um arquivo sobre Bluetooth e aí você coloca o nome que você gosta no seu aparelho, porque ele padrão vem com o nome, né? Vamos supor que você tem um celular Samsung e vai vir o nome Samsung e o modelo dele, né? Ah, mas eu não quero que seja Samsung, eu quero que seja João Kleber. Eu vou lá, altero o hostname do computador. Beleza? Então o hostname é o nome da máquina. E eu trouxe para você o seguinte, ó, o nome do computador do professor João é João-Nod, né? Então isso é uma forma de identificar um dispositivo na rede. Segunda forma, pelo endereço IP. Tá? O endereço IP é algo lógico, né? Assim como o nome da máquina também é algo lógico, tá? O que é algo lógico? Você consegue visualizar o nome, você não consegue tocar, por exemplo, né? Você, por exemplo, pode alterar o nome, a nomenclatura do jeito que você quiser, né? E aí, uma coisa interessante, por exemplo, eu não quero mais João Kleber, eu quero colocar, por exemplo, LAC Concursos, eu posso? Eu posso alterar o meu hostname. Eu posso alterar o meu IP também, professor João Kleber? Pode. Por exemplo, um tal momento seria 192.168.1.1, em outro tal momento poderia ser 1.2 e assim por em diante, tá? Então, o IP quanto o hostname podem ser alterados, tá? Uma coisa importante que estão cobrando agora em questão de concurso público, tá? Sobre a questão das versões. Professor João Kleber, o que seriam essas versões? Hoje, atualmente, nós trabalhamos com 2 versões de IP, né? Lembrando que IP é um protocolo de interconexão, né? Que versões são essas? Nós temos a IPv4 e nós temos a IPv6. Professor, por que nós trabalhamos com 2 tipos de IP? Porque é o seguinte, gente, no final de 2013, acabou os números de IP. E aí o que acontece quando acaba o número de IP? Simplesmente não poderia mais colocar dispositivos na rede. Significa o seguinte: todo mundo já tem um IP. Acabou, você não pode comprar um outro celular. Por quê? Porque ele gera um IP e não tem mais IP disponível. Então, por isso, né, que criaram uma nova nomenclatura chamada de IPv6. Tá? Esse IPv6, né, ele é baseado em hexadecimal, né? Aí é uma questão até para curiosidade. Para vocês terem noção do tamanho que é essa versão IPv6. Imagine o planeta Terra. Certo? O planeta Terra. Agora imagine você colocar um IP do lado do outro 7 vezes no planeta Terra. Este é um número que hoje nós podemos administrar. Então os cientistas dizem que não, mas vai haver necessidade da gente gerar uma nova versão, tá? E a IPv4, né, que essa
versão que nós estamos trabalhando, ela daqui a um tempo ela vai estar em desuso. Por quê? Nós estamos fazendo um processo de migração, né, de IPv4 para IPv6. Beleza? Então, entendemos aí que IPv4 e IPv6 é uma versão, né? E que esse seria endereço lógico. E lembrando que nós podemos alterar esse tipo de IP. Outra coisa que eles estão cobrando também, né, em concurso público, que é o seguinte: o IPv4, né, a gente fala que ele trabalha em 4 agrupamentos. Então, 1 agrupamento, 2 agrupamentos, 3 agrupamentos, 4 agrupamentos. A gente chama de octeto esse agrupamento, tá? Mas isso é algo mais técnico. O que eu preciso saber? Que o IPv4 ele trabalha com 4, somente 4. E o IPv6, professor João Kleber, ele vai até 8 agrupamentos. Beleza? Então, o IPv4 ele vai até 4 e o IPv6 ele vai até 8 agrupamentos. E aí vocês podem perceber que no IPv4 a gente só possui números, né? E no IPv6 a gente possui números e letras. Só que essas letras são somente A, B, C, D, E e F. A gente chama esse tipo de numeração de hexadecimal. Por isso que existe uma combinação gigantesca, né? Que igual eu falei, citei anteriormente, é praticamente quase, né? A gente não pode falar a palavra impossível, mas é impossível ter uma nova versão de IPs, porque ficou muito grande as possibilidades, né? Beleza? Conseguiram compreender então? Endereço IP temos 2 versões, a IPv4 e a IPv6. O IPv4 são 4 agrupamentos de números, né? Essa identificação vai falar qual que é a identificação dele na rede. E temos o IPv6, que também tem o mesmo funcionamento, a mesma ideologia, só que podem, né, ter até 8 agrupamentos. Beleza? E aí a gente vai para a última forma de identificar, que é chamado de MAC address ou endereço físico, tá? Isso que eu quero que vocês gravem aí em questão de concurso público. O endereço MAC, ele não pode ser alterado. Por que ele não pode ser alterado? Porque ele é o chassi da sua placa de rede. Todo dispositivo que conecta uma rede, dependendo se for wireless, né, ou se for rede cabeada, ele tem um adaptador de rede. E esse adaptador de rede é algo físico, nele vai ter uma nomenclatura. É como se fosse um código de barra. Você não consegue alterar esse código. Beleza? Então já caiu em concurso e aí a gente tem que ficar esperto, né? Se falar hostname e endereço IP, eu posso alterá-lo sim. Agora, se eu falo endereço MAC, eu não posso alterar, tá? E o endereço MAC, assim como o IPv6, ele é baseado em números hexadecimais. O que são números hexadecimais? Eu posso ter números e até a letra A, B, C, D, E, F. E aí uma coisa que você precisa decorar. Os endereços MAC são compostos por 6 agrupamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso você precisa saber. Tá? Então o endereço MAC, que seria o endereço físico do seu adaptador de rede, ele é algo que não pode ser alterado. E como que é a sua identificação? Através do hexadecimal. E esse hexadecimal, né, essa nomenclatura é composto por 6 agrupamentos. Beleza? Então vimos aí como que pode ser feita a identificação e a gente vai resolver perguntas, né? E aí a pergunta interessante aí da FUNCAB, né, da Polícia Civil, ele cobra o seguinte, ó. Qual das alternativas é o endereço MAC da camada de enlaces de dados do TCP/IP, né? TCP/IP já vimos que é um conjunto, né, a família de transmissão de dados, e ele está perguntando como é que se dá essa identificação. Bom, vamos entender o seguinte, que o endereço MAC ele é composto por 6 agrupamentos. E nesses agrupamentos tem que ter letras e números, né? E aí a gente vai entender o seguinte. Aqui a gente tem 6 agrupamentos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui não é
por exemplo, o endereço MAC. Isso aqui é o endereço IPv6, né? Isso aqui, por exemplo, o que seria? É o endereço IPv4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Aqui você pode associar como endereço MAC, porque ele é separado por hífen em si. Só que a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Então, podemos eliminar. Aqui é a mesma coisa, que podem ser até 8, mas isso aqui é um hexadecimal. E aí a gente vai entender 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aqui o nosso endereço MAC, porque ele é formado por par, né? E aí a gente vai entender que o que ele está cobrando é o endereço MAC. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque as bancas estão cobrando não só o conceito, mas também como é formado a identificação. E a gente tem que ficar, né, atento com essas questões. Beleza, galera? Então vamos para mais um conteúdo que agora, além da gente falar sobre a identificação, a gente tem que saber como que é classificada uma rede de computadores, né? A sua classificação se dá por tipo de rede, topologia, modelo de funcionamento e transmissão. Eu coloquei algumas palavrinhas para vocês terem noção, para associar melhor o conteúdo. Quando eu falo sobre tipos de rede, eu estou perguntando a extensão. O que eu estou perguntando? O tamanho. Qual que é a área que abrange essa rede de computador, beleza? Quando eu falo de topologia, né? Logia seria estudo, topo seria a forma. Então, como que a informação é distribuída nessa rede? Então, como que se dá a distribuição da informação, beleza? Como que se dá a estrutura, beleza? E aí, modelo de funcionamento, né? Modelo de funcionamento seria a arquitetura, como que a informação são trocadas, beleza? E aí a transmissão nada mais é, né, do que a velocidade. Então a gente consegue classificar uma rede de computador através do seu tipo de redes, através da sua topologia, através do seu modelo de funcionamento e através da sua transmissão. Agora a gente vai ver cada característica dessa, né? Como que se dá? Primeira classificação, tipos de rede. Isso aqui é muito importante, gente, muito importante mesmo, porque não cai em concurso público, simplesmente despenca, tá? Então, vamos entender aqui. Uma rede de computadores, quando se trata do assunto tipos, ele está perguntando o seguinte: qual que é a abrangência? Até quando que eu consigo, né, fazer que um dispositivo se conecte com o outro? E aí existem na verdade existem vários mais tipos, né? Só que os 4 mais cobrados em concurso público são esses 4 aqui. Nós temos o tipo de rede PAN, que seria um tipo de rede pessoal. Nós temos o tipo LAN, que seria local. Nós temos também o tipo de rede MAN, que seria metrópole, e o WAN, que seria mundial. E aí eu vou trazer ilustrações que seria mais fácil para vocês aprenderem, tá? E aí vamos começar a falar sobre PAN. Gravem aí, gente. A PAN funciona em torno de 10, no máximo estourando 20 metros. Então, por exemplo, eu quero fazer uma configuração, por exemplo, eu quero mandar uma foto para um amigo, né, que está do meu lado, 5, 10 metros, ou que está, eu, por exemplo, eu estou na sala e ele está lá na cozinha, né, e aí a distância de 10, 20 metros, eu consigo fazer uma rede, né, e essa rede se chama PAN. Como que eu consigo fazer isso? Eu posso fazer ancoragem do meu celular, por exemplo, eu posso compartilhar a minha internet com a dele, por exemplo, utilizando o Wi-Fi, né, ou eu também posso utilizar o Bluetooth em si, né, para compartilhar, ou os celulares mais antigos, né, a gente pode utilizar um meio de comunicação através de infravermelho, né. Então, todo esse tipo de rede, né, ele é baseado na distância de 10, no máximo 20 metros, seria o quê? Uma rede PAN, que seria rede pessoal. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço, SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas 10 mensalidades de R$30, e eu tenho certeza, mas olha, certeza,
certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo. Pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo. Essa é a aula que você acabou de assistir. Você quer o material de apoio? Você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique lá.